Olá, caros e queridos alunos, sejam todos bem-vindos a mais um conteúdo de Laboratório de Prática Jurídica 1. Hoje nós trataremos acerca do direito de ação, A ação como uma prerrogativa constitucional. Há tempos que nós não temos mais o regime da autotutela, onde nós tínhamos aquela lei de talião, olho por olho, dente por dente. Hoje isso já não não temos mais isso, na nossa sociedade há muito tempo. Temos o Estado controlando e trazendo a pacificação social. E logicamente que nós temos duas exceções, não sei se vocês já conhecem, mas nós temos duas exceções do regime de autotutela admitido no ordenamento jurídico brasileiro. Nós temos a primeira situação na legítima defesa. A legítima defesa, ela é autorizada pelo nosso ordenamento jurídico brasileiro como uma forma, considerado então como uma forma de autotutela. Porém, vocês sabem que para o exercício da legítima defesa, há necessidade da proporcionalidade. Da mesma forma, nós temos lá no direito do trabalho a nossa segunda possibilidade da autotutela, quando nós temos o exercício do direito de greve. O exercício do direito de greve, ele é também uma possibilidade daquele trabalhador que se sente então lesado por conta das práticas realizadas pelo empregador, ele então deixar de trabalhar, fazer uma greve por conta disso. Claro que a greve ela só pode ser realizada de forma coletiva e pacífica e temporária. Então, nós temos limites nesta autotutela realizada tanto na legítima defesa quanto na greve. Tá certo? Então, são as duas únicas exceções que nós temos no nosso ordenamento jurídico brasileiro. Fora isso, nós não estamos autorizados, então, a resolver o conflito da forma que entendemos melhor. Então, para tanto, nós temos o Poder Judiciário como um mecanismo de solução destes conflitos. E aí, para isso que eu utilizo, então, desta ação. Agora, eu posso entrar com a ação a qualquer momento? Eu posso entrar com a ação de qualquer jeito? Eu posso entrar com a ação em qualquer lugar? Não. Da mesma forma, para que tenha validade esta ação que eu entre, que eu proponha perante o Poder Judiciário, eu preciso então obedecer determinadas regras. Como nós já estudamos os pressupostos processuais, agora nós vamos estudar então as condições desta ação. Quais são as condições necessárias para que o processo ele seja então considerado válido? Vejam que para que eu ingresse então com o processo judicial, há necessidade então que eu preencha alguns requisitos. E vejam, primeiramente, eu tenho que ter o interesse de agir e a legitimidade. O interesse de agir e a legitimidade da causa. Esses são os dois elementos para o preenchimento das condições da ação. E ali sim possa ser considerado válido. E é isso que nós vamos estudar hoje. Para que eu possa postular em juízo, está lá no artigo 17 do nosso Código de Processo Civil. É necessário ter interesse e legitimidade. Então façam a leitura deste artigo, vocês vão começar agora a entender do que se trata então essas condições da ação. Primeiro, o interesse. Para que eu possa então definir esse interesse, ele implica no quê? Na necessidade
deste cidadão ou daquela pessoa jurídica de obter aquele direito. Eu tenho a necessidade, por quê? Eu fui lesionado, ou então eu quero desconstituir um casamento, ou então eu quero simplesmente que seja declarado um direito que eu tenho. Então, quando eu observo essa situação, eu começo a entender o que é este interesse. É a necessidade de se obter o direito. É o primeiro requisito. É o primeiro requisito das condições, então, desta ação que está lá no nosso artigo 17. Conforme Humberto Teodoro Júnior, ele nos ensina: o processo jamais será utilizável como simples instrumento de indagação ou consulta acadêmica. Eu não posso utilizar do processo simplesmente para consultar qual seria o posicionamento do juiz, ou então qual o entendimento do Poder Judiciário diante de uma situação como essa. Como seria bom, né? Eu ficava lembrando dos meus tempos áureos em que ficava sentado nos bancos da faculdade, como vocês, em que eu queria sanar tantas dúvidas que eu tinha, né? E eu queria muitas vezes consultar um juiz para saber o que ele pensava, um promotor, né? Um delegado. E aí não podia utilizar do Poder Judiciário como um mecanismo de tirar consulta, de fazer consultas. Então vejam, pelo contrário, eu tenho que utilizar do Poder Judiciário tão somente quando tenha o interesse de obter um direito. Beleza? Tranquilo? Então, este é o primeiro ponto. Agora, o segundo ponto que nós temos é esta legitimidade. Legitimidade. E agora, a legitimidade, quando que eu verifico isso? Quem são as pessoas que são legítimas para ingressar em juízo? Quais são as pessoas? As pessoas que estão atingidas, que foram atingidas, aquelas pessoas que de fato precisam daquele direito. Então vejam, eu só ingresso em juízo para obter um determinado direito. Este é o interesse de agir. Não posso utilizar o ingresso no Poder Judiciário apenas para consultar. E da mesma forma, a legitimidade. Quem é legítimo para ingressar com o processo? É aquela própria pessoa que sofreu um dano. É aquela própria pessoa que quer, então, desconstituir o seu casamento através de um divórcio. Ou então, é aquela própria pessoa que quer ver declarado que a união estável, ela foi de fato constituída. Então, vejam, eu tenho essas possibilidades. Ninguém ingressa, né, via de regra, nós temos as exceções, mas ninguém ingressa em nome alheio. A não ser, por exemplo, um sindicato que está representando, por exemplo, todos os seus associados. O sindicato ingressa em juízo em nome próprio, defendendo o direito alheio. Ele não está defendendo o seu próprio interesse. São exceções, porém, via de regra, para que seja legítimo, o próprio cidadão, a própria pessoa que sofreu o dano, ou então que tem algum interesse em buscar por aquele direito, é que deve demandar em juízo. Tudo bem? Conseguiram então entender essa situação? Para que eu possa então ingressar em juízo, eu preciso então preencher as condições da ação. E as condições da ação, então, eu tenho como, primeiramente, o interesse de agir,
e em segundo eu tenho então a legitimidade. Tá bem? Artigo 17 do nosso Código de Processo Civil. Beleza? Tudo bem até aqui? Estão conseguindo entender? Vamos prosseguir então, tá? E aí, pessoal, nós temos a classificação das ações. Como nós temos, vocês já sabem, né? Antigamente nós tínhamos a ação de conhecimento, depois a ação de execução e também a ação cautelar. A ação de conhecimento, onde eu busco apenas o reconhecimento daquele meu direito. Bacana, o Poder Judiciário lhe conferiu este direito. E aí depois eu tinha então um momento da execução daquele meu direito. Hoje nós chamamos de cumprimento de sentença. Cumprimento de sentença, onde eu tenho reconhecido na fase de conhecimento o meu direito e a partir dali então eu tenho o prosseguimento daquele processo, cumprindo a sentença, fazendo com que aquele meu direito ele se torne concreto. Tudo bem? Beleza? E aí vejam bem, pessoal, nós temos hoje em dia também, né? Hoje em dia nós temos classificado essas ações em 3, como eu já vinha pincelando anteriormente para vocês. Primeiro deles, a possibilidade, então, de ações condenatórias. Que ações condenatórias são essas? São aquelas onde a pessoa, ela pretende, então, reconhecimento de um direito que até então é controvertido, existe uma lide ali entre as partes, e eu estou buscando pelo Poder Judiciário para que o Poder Judiciário possa falar, olha, Júnior, esse direito ele é seu, beleza, e ali, ao mesmo tempo, eu quero a condenação, para que a parte ou pague, ou então ela tenha uma obrigação de fazer, de não fazer, de dar. Isto é, então, o que nós conhecemos, né? Chamamos de ação condenatória. É quando eu tenho o objetivo de que o meu direito seja reconhecido e, ao mesmo tempo, a parte contrária, ela seja condenada a algo, ou a pagar, ou a dar, ou a fazer, ou a não fazer. Tudo bem? Imaginem vocês, de repente, a Bandeirante Energia quer, então, instalar um poste bem no portão da tua garagem. Vai atrapalhar e muito para que você saia com o carro. E aí o que você vai fazer então? Você ingressa com a ação judicial para que, então, uma obrigação de não fazer, para que ele não faça aquela instalação daquele poste ali na porta da tua garagem. E diversas outras situações nós temos, né, em que há o reconhecimento do seu direito e, de contrapartida, também a condenação da parte contrária. Mas entendam condenação como amplo, de uma forma ampla, tá? Pode ser uma condenação de pagar, uma ação de execução, uma ação monitória, uma ação de cobrança, em que a parte contrária, ela deve, então, pagar aquele valor, então, para você. Uma obrigação de fazer, onde a parte contrária ela deve então realizar algo que não realizou voluntariamente, ou não fazer, ou de dar, enfim. Nós temos diversas situações neste exemplo de uma ação condenatória. Depois disso, pessoal, nós temos a ação constitutiva. Esta ação constitutiva, ela visa então a constituição ou desconstituição de uma relação jurídica. E onde que eu encontro isso, Júnior? Pessoal, o meio mais fácil hoje que nós estamos, infelizmente, encontrando, né, é a desconstituição de algo tão belo que foi criado, que é o casamento. Algo tão bonito, mas que muitas vezes não foi bem pensado pelas partes. E aí a ação de divórcio,
Ela é um mecanismo de eu desconstituir algo que foi então constituído. Tudo bem? Tranquilo? E da mesma forma, pessoal, por último, eu tenho então a ação declaratória. Esta ação declaratória, de acordo com o nosso artigo 19 do CPC, o objeto desta ação, ela limita-se tão somente a declarar um direito, nada mais. Simplesmente vai declarar essa relação jurídica, tá bem? Aí como que vocês podem encontrar isso? Em que situação? Um exemplo bem prático também é o reconhecimento de uma união estável. Muitas vezes nós temos uma pessoa que vive com a outra há anos, mas nunca resolveram a sua situação perante a sociedade. Não que tenha que dar justificativas para a sociedade, não, a formalidade perante o cartório. Nunca compareceram até o cartório para constituir então aquela relação conjugal. E aí depois acontece de um ou outro falecer e ali gerar direitos. Porém, para que esses direitos eles sejam de fato reconhecidos, e demandados para aquele que estava junto com aquela pessoa que faleceu, há necessidade então de que a união estável seja reconhecida. E aí nós ingressamos então judicialmente, solicitando para que o juiz então reconheça que essas duas pessoas viveram como se casados fossem durante toda a vida, ou então durante grande parte da vida. Então este é um exemplo de uma ação declaratória. Visa tão somente declarar. O juiz ele vai então reconhecer, olha, de fato, o João ele viveu com a Maria durante tantos anos como se casados fossem. Ponto final. Reconheço a união estável e ponto final. Nada mais. Ele não vai condenar, ele não vai demandar nada além disso. Mas ele não pode, Júnior? Poder ele pode. É que nós estamos simplesmente falando dos exemplos que nós temos na classificação dos tipos de ação. Tá legal? Então, quais são os tipos de ações que nós temos? Quais são os grupos? As ações condenatórias, as ações constitutivas ou desconstitutivas e as ações declaratórias. E como que de fato isso acontece na prática, né? Muitas vezes nós temos a conexão, né, a união desses pedidos entre as ações. Na mesma ação, eu peço então que seja declarado o direito e ao mesmo tempo que haja uma condenação, ou então que haja então a concessão de um direito. Então vejam, vamos supor, neste exemplo que nós demos aqui, de uma pessoa que falece e fica ali sem uma certidão de casamento, para poder então levar até o INSS e ter uma pensão por morte ou qualquer coisa do tipo. O que essa pessoa então ela faz? Ela procura pelo advogado, o advogado ingressa então na justiça solicitando o reconhecimento desta união estável e ao mesmo tempo que seja reconhecida, né, o direito à pensão por morte, a concessão da pensão por morte. Porque o INSS, por exemplo, negou esse direito. E aí você tem, então, como um mecanismo ali do Poder Judiciário de reconhecer a união estável e também conceder a pensão por morte. Isso acontece muito também quando na abertura de inventário, tá certo? Onde há o reconhecimento da união estável e, ao mesmo tempo, a partilha daqueles bens, para que ele possa então ingressar ali no inventário e fazer parte como herdeiro. Tudo bem? Tranquilo? Isso é o que nós chamamos aí de cumulação dessas ações.
Tá legal, pessoal? Tudo bem? Estão gostando até aqui? Vamos fazer uma pausa rápida e já voltamos para o nosso próximo vídeo. Valeu!